Sejam bem-vindos, todos vocês, ao JC Academy. Meu nome é Luiz Felipe, vou ser o professor de Física 1 aqui do curso. E bem, pessoal, hoje vamos começar a introdução aos conceitos de mecânica, principalmente cinemática, mas a gente vai abordar um pouquinho aqui sobre a diferença entre cinemática e dinâmica, que eu acho que é mais para a gente começar a clarear bem o contexto, né? Então vamos lá. Cinemática e dinâmica. Bem, uma diferença clara que a gente pode pensar é que a dinâmica ela possui um estudo mais focado no que ocorre no movimento. Então, a dinâmica ela busca sempre estudar tudo que ocorre ao redor daquele movimento. Já a cinemática ela foca mais no que podemos dizer como se fosse o objetivo. Por exemplo, a cinemática está mais abordada em você saber quanto tempo um objeto leva para ir de um lugar para o outro. Já a dinâmica ela vai abordar mais o que faz aquele movimento, aquele objeto se movimentar e as características dele de acordo com aquele contexto. Então, a gente vai entrar agora na cinemática, que é uma parte mais tranquila, mas que ela ainda assim tem que ter um certo cuidado, porque ela exige uma boa compreensão de cada termo. Muitas vezes a gente acaba saindo do ensino médio e a gente acaba levando muita coisa simplificada da cinemática. Então é importante a gente entender bem o que significa cada coisa. Bem, para começarmos a falar de cinemática, acredito que seja importante a gente fazer uma certa distinção de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Grandezas escalares, de uma forma mais brusca e resumida, são grandezas que a única coisa que, que necessitam é intensidade, o seu valor numérico. Então, por exemplo, pressão, comprimento, temperatura, elas não necessariamente precisam de algo além de suas próprias valores, ou seja, de seus próprios números, né? Elas geralmente, as grandezas escalares, elas vêm em algum valor numérico, né? Algum número e uma unidade. Então, por exemplo, temperatura você tem Kelvin, em pressão você tem Pascal, em comprimento você tem metro. E aí isso aí né, a gente vai fazendo uma lista enorme de várias grandezas escalares. E a gente tem as grandezas vetoriais, que são a base aqui do estudo da cinemática e praticamente da física, né? Elas são muito importantes também, muito importantes, tão quanto as grandezas escalares, porém elas possuem uma condição, né? As grandezas, rapidinho, as grandezas vetoriais, elas necessitam de três condições. Elas precisam de módulo, ou seja, a sua intensidade, né, o seu valor. Elas precisam de uma direção e elas necessitam também de um sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de velocidade, a gente não pode assumir que um carro, por exemplo, ele se movimenta a 20 metros por segundo. Claro que a gente pode dizer isso de uma maneira mais informal, né? O carro está andando aí a 20 km. Mas o interessante no estudo da cinemática e da física no geral é a gente entender para onde esse carro está indo, né? O que ele está fazendo, né? Então, aí que vai entrar a questão da direção e do sentido. A direção a gente pode entender como como uma reta suporte, certo? Da onde aquele objeto está se locomovendo. E isso aqui, essas três características que eu dei, elas definem um vetor. E vetor, que muitas pessoas, aqui que vem, né, um grande diferencial, muitas pessoas acreditam que o vetor seja apenas a setinha, né?
É a setinha que possui essas três características e tudo bem, é só isso mesmo. Só que não, galera. Vetor, a gente tem uma visão muito simples do vetor, né? Mas o vetor ele é muito mais do que isso. O vetor a gente pode dizer que ele é uma classe de segmentos orientados. Então essa seta aqui é um segmento orientado. O vetor ele é uma classe de vários segmentos dele que possuem o mesmo sentido, mesma direção e mesmo módulo. Entende? Então a reta suporte, que é o que indica a direção, dado, por exemplo, temos aqui uma pista, certo? E aqui a gente tem, né, um carro, que eu vou pintar ele de azul. Aqui. Aqui. Temos esse objeto azul, certo? E ele está se locomovendo no sentido desta rua aqui, né? E bem, se eu falar para você que ele está se movendo a 20 km por hora, você olharia para mim e falaria, ok, tá, mas para onde é que ele está indo, né? Qual lado ele está indo? Ele está indo para frente, está indo para trás? Se a gente for pensar talvez em um contexto muito exagerado, né? Ele pode estar subindo, pode estar descendo. Então assim, é preciso a gente dar essas informações a mais. Então posso muito bem dizer que ele está se movendo num dado eixo horizontal, né? Então ele está se movendo aqui, ó. Ele se move aqui, né? Nesse eixo aqui, paralelo à rua, né? Ou seja, ele está andando horizontalmente. E o sentido? E aí o sentido é ele que vai dizer para qual lado ele está indo. Se ele está indo a favor do eixo, né? Se ele está indo para a direita, se ele está indo para a esquerda. Nesse caso, eu vou dizer que ele está andando nesse sentido, certo? Então, a gente já tem aqui o nosso vetor. A gente só precisa... Então, a gente já tem esse vetor aqui representado. A gente tem a direção dele, que é essa direção horizontal. A gente também tem o comprimento dele, que eu disse que era 20 km por hora, que é a intensidade, né, desse vetor. E a gente tem também o sentido, que é para a direita, né? Nesse caso, o lado positivo, né, da rua. Bem, essas informações elas são importantes porque muitas vezes a gente tem que saber para onde o nosso objeto se movimenta. E além disso, a gente também tem que ter noção do que o nosso objeto ele representa para um determinado contexto. E aí a gente vou abordar aqui, vou mostrar para vocês duas ideias: corpo extenso e ponto material. Por que é importante a gente ter essa diferença? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente acaba associando muito a questão de ponto material. A gente acha que a gente acaba sempre jogando tudo como ponto, como se o tamanho daquele objeto, daquele corpo, né, daquela massa, não valesse de acordo com a questão, enfim, com o que está sendo analisado. Porém, existem casos em que realmente vale a pena a gente entender como o tamanho, né, como o tamanho, a espessura desse corpo, ela influencia no movimento. Então, por exemplo, um caso de ponto material, podemos dizer o seguinte: temos aqui uma rua, no caso uma avenida, né? E essa avenida aqui, ela vai ligar, sei lá, Brasil para Argentina. Capitais, né? Brasília,
Buenos Aires. E aí, vamos dizer que isso aqui tem, sei lá, deve ser uns 30 mil, 3 mil, sei lá, 3 mil km, certo? E aqui você tem o seu carro, né? Tem aqui o seu carro. Claro, o seu carro tá completamente fora de escala, né? Mas você tem seu carrinho aí. Seu carrinho tem 20 metros de comprimento. E aí eu pergunto, o tamanho do seu carro vai fazer diferença quando a gente for analisar, por exemplo, o tempo que você levou, né? Ou a distância que você percorreu no total? Não, porque pelo tamanho da distância e pelo tamanho do seu veículo, o seu veículo é praticamente um ponto. A gente pode dizer que ele é um ponto. Pelo menos nesse contexto ele é um ponto. Ou seja, as dimensões dele são desprezíveis. Por isso que chama de ponto material. Agora, no caso do corpo extenso, que eu acho que é um caso que muita gente já conhece, né? Tem uma ponte aqui, certo? E aqui eu tenho um caminhão. E aí essa ponte ela tem um determinado tamanho, né? X, sei lá, peraí. Tem um determinado X aqui de tamanho. E esse comprimento aqui do caminhão, né? Tem, sei lá, um Y. E aí, tá, eu pergunto assim, quanto tempo esse caminhão vai levar para atravessar a ponte por inteiro? Bem, muita gente acha que, né? O ideal seria a gente pegar talvez um ponto aqui, né? Chamar aqui de A. E aí quando esse caminhão ele chegasse aqui, peraí, aqui não. Peraí. Quando ele chegasse lá aqui, ou seja, chegou aqui o ponto A, né? O ponto A, tá? Chegou aqui o ponto A, então o caminhão já atravessou. Só que não, a gente tem que considerar também o comprimento do caminhão. Porque o que atravessa não é esse ponto A. Você vê claramente que ele está dentro ainda da ponte. O que vai atravessar aqui é esse ponto B aqui atrás. É o ponto B aqui, né? Mas ao fundo. Então você tem que considerar também esse Y aqui. Então o seu tamanho ele não é mais X. O seu tamanho é X mais Y, que é o comprimento, né, do ônibus. Esse tipo de questão assim, de ônibus atravessando ponte, existem outros também, né? Um carro atravessando um caminhão. Enfim, tem várias formas da gente abordar essa questão de corpo extenso e ponto material. O importante é que você saiba diferenciar, né? Quando as dimensões de um corpo ela é importante ou não na hora, né, da resolução. E bem, acredito que agora já esteja na hora de começarmos a ver de fato cinemática. Conceito de velocidade, velocidade média, velocidade escalar média, velocidade instantânea, enfim, e outros, né? Aqui eu vou mais dar uma ideia mesmo. Na próxima aula a gente vai abordar melhor essa ideia de velocidade, de velocidade média, velocidade escalar e velocidade instantânea, né? Diferença de velocidade média e velocidade escalar, que é algo, tem uma diferença sutil, mas a gente vai abordando bem isso aí. E bem, antes de irmos, né? Tipos de grandezas vetoriais. Velocidade, vou chamar de VL aqui, VL, né? Aceleração, deslocamento e muitas outras, né? Acho que essas três aqui são as principais, né? Quando a gente for analisar bem, né? O estudo da cinemática, essas três vão ser as principais aqui no nosso estudo. Então é bom a gente ter uma ênfase melhor em cada uma delas. Né? E bem, vamos começar aqui primeiro pelo deslocamento. Bem, deslocamento entende-se o seguinte: dado um ponto A qualquer, um outro ponto B,
você tem um deslocamento, ou seja, você tem um segmento orientado de A a B, certo? E esse segmento ele representa um vetor. E esse vetor nada mais é do que o vetor de deslocamento. Opa. Ou seja, dado dois pontos, o vetor de deslocamento ele representa a distância de um ponto até o outro, em linha reta. Ok? E aí vem algo que também confunde muita galera. Que é o quê? Tá, beleza. Mas e se desse mesmo A ao mesmo B, em vez de eu fazer essa linha reta, ou seja, esse deslocamento de A a B, ele fala assim, não, eu vou ser diferente, vou dar umas voltas aqui. Beleza. Opa aí, até deu ruim aqui. Decidi ser diferente. Dei todo esse caminho aí. E agora? Isso aqui é meu deslocamento? Não. Não podemos dizer que isso é o seu deslocamento. Porque, como eu falei, deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, ele tem uma direção, ele só tem uma direção, um único sentido e um único modo. Então, esse aqui não é o seu deslocamento. Isso aqui a gente vai chamar de distância percorrida. Tá, e qual é a diferença, né? A diferença é que a distância percorrida, ela se caracteriza porque ela considera todo deslocamento não, mas todo o movimento que você fez durante o percurso. Ou seja, se você andou 100 metros para a esquerda, depois voltou mais 20, depois andou mais 30, tudo isso vai considerar. Já o deslocamento, ele vai considerar a distância que você andou do ponto A até o ponto B. Por exemplo, um exemplo que eu acho que é o mais didático, o mais intuitivo da gente entender a diferença, é esse aqui. Você está no ponto A, e aí você decide fazer movimentos, né? Você vem para cá, para cá, para cá, para cá. Você deu uma volta no quarteirão, né? Passou pela casa dos amigos. E aí você deu essa volta. Me diz, no deslocamento, você vai ter percorrido quanto? Ou seja, depois de todos esses movimentos aqui que você fez, você percorreu quanto? Geometricamente, fazendo a soma dos vetores, a gente resultaria em zero, vetor nulo. Um vetor que não possui comprimento, não possui intensidade, né? Mas ele possui, enfim, infinitas direções, né? Infinitos sentidos. Isso aí vocês vão ver mais na aula de geometria analítica. Enfim, então assim, é um vetor que não tem intensidade. Então o vetor de deslocamento aqui ele não vai ter um comprimento, certo? Por quê? Porque você foi de um ponto e você voltou ao mesmo ponto. Então você não tem comprimento, é como se você não tivesse andado. Mas a gente sabe que houve sim um trajeto, né? Você percorreu certas medidas, né? Você não teleportou, né? Do mesmo ponto, passou em todos os lugares e voltou. E aí que vem a diferença. Pro deslocamento, você andou 0 metros, digamos assim, né? Já para a distância percorrida, digamos que cada um aqui seja 10 metros, você percorreu 40 metros. Essa diferença entre distância percorrida e deslocamento é fundamental quando a gente for entender a diferença de velocidade escalar média e velocidade média. Que é um conceito que acaba muitas vezes confundindo, né, as pessoas, porque no final de contas é tudo velocidade média, mas aí um usa não sei o que, um usa o outro, e aí a gente vai abordando melhor isso aí. Bem, pessoal, vou encerrando a aula por aqui. Eu fico muito feliz se vocês pudessem deixar um like, comentar, compartilhar com os amigos. Muito obrigado. E na próxima aula a gente vai abordar melhor
a velocidade, né? A gente vai abordar também questões de referencial. Então, não deixem de comentar, não deixem de compartilhar. Muito obrigado pela atenção. Valeu, até a próxima aula.